E a gente volta a falar agora sobre as investigações das mortes de Larissa Rodrigues e Natália Garnica. O repórter Gustavo Batista vem ao vivo agora com mais informações, porque, Gustavo, a Polícia Civil vai ouvir mais alguém antes de encerrar o inquérito da Larissa. Boa tarde para você mais uma vez, Gustavo. Boa tarde, Pasquim. Boa tarde mais uma vez a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral a partir de agora. Olha só, Pasquim, agora pela manhã aconteceu um novo depoimento online, de forma virtual, da Elizabeth Arrabaça. Elizabeth, que está presa na penitenciária de Mogi Guaçu, na região lá de Campinas. Este depoimento dela já terminou agora há pouco, e durante a tarde o Luiz Garnica, que é o filho da Elizabeth, que também está preso em uma unidade prisional aqui na nossa região, também deve ser ouvido aí. Você comentou a respeito deste fechamento do caso Larissa. Hoje a Elizabeth ela foi questionada não somente a respeito da Larissa, mas também sobre a Natália. É sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com o Dr. Bruno Ribeiro, que acompanhou o depoimento dela, advogado da Elizabeth Arrabaça. Bruno, o que foi questionado de diferente do que vinha sendo questionado até agora pela Polícia Civil? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a dona Elizabeth ela havia sido ouvida no caso Larissa anteriormente como testemunha. Até então ela não era investigada pela morte, ela só passou a ser investigada depois que saiu o laudo da Larissa. Então hoje ela foi interrogada. Antes ela teria sido, ela foi então somente ouvida como testemunha. O delegado questionou ela como ela entrou no apartamento, como que se deu, o que ela fez dentro do apartamento, o que conversaram. Questionou também a respeito da carta que ela escreveu no cárcere. Então ele deu todo um contexto de forma geral em tudo aquilo que a polícia já havia investigado. E foi questionada também a Elizabeth a respeito da morte da filha da Natália. Exatamente. Também o interrogatório foi separado em duas partes. Na primeira parte questionou-se a Natália, depois o caso Larissa. E no que diz respeito ao caso da Natália, ele explorou desde a chegada da senhora Elizabeth na casa da Natália, lá em Pontal, a madrugada que ela passou com a filha, o que ali aconteceu. Também foi questionado a pesquisa feita pelo celular da Elizabeth de chumbinho. E também no que diz respeito à medicação, pela carta que a Elizabeth escreve, que a Natália teria, acredita a Elizabeth que a Natália teria colocado o chumbinho dentro de uma cápsula e que ela poderia ter ou tirado da própria vida ou ingerido por engano essa cápsula e posteriormente cápsula de medicação essa que foi pela Elizabeth levada e oferecido sem o conhecimento para Larissa, onde a Larissa também foi envenenado também com chumbinho. Vamos falar um pouco a respeito das versões que a cliente do senhor apresentou. Já que estamos aí em fase de conclusão do inquérito, das investigações da Larissa, vamos começar a respeito da Larissa. O que ela disse a respeito da presença dela ali na cena do crime, na cena pouco tempo antes da Larissa Rodrigues ser encontrada sem vida? Isso. Ela esclarece para o delegado que ela se convidou a ir à casa da Larissa, que ela estaria ali em um momento de tristeza, em depressão por causa da morte da filha. A Larissa aceita, acolhe ela. Lá eles comem. Ela disse que a Larissa comeu ali na presença dela uma marmitinha fit, que parece-me que seria o que a Larissa costumeiramente fazia. Teria reclamado de uma suposta dor, uma azia, alguma coisa, quando ela ofereceu esse omeprazol, esse pantoprazol, enfim, essa medicação. E ali ficaram. E posteriormente ela vai embora. Então a Larissa autoriza a entrada dela no apartamento e é a Larissa quem leva ela até a porta. Ela menciona inclusive que a Larissa pega a cachorrinha Pandora no colo. Por quê? Porque a Pandora, quando abria a porta do apartamento, ela tinha o costume de andar pelo hall, entrar no elevador e já seria por volta de meia-noite, um pouco mais. E para que a Pandora não fizesse barulho aos vizinhos. Então ela menciona que a Larissa pega a cachorrinha no colo e libera ela. Então, quando ela sai do apartamento, a Larissa está bem, está com vida. E ela não entende o fato da morte. Ela nega qualquer tipo de participação na morte da Larissa. Em relação ao que ela disse na carta, sobre o relacionamento das duas e também sobre essa possibilidade deste medicamento, que seria, no caso da Natália, o que ela comentou a respeito disso e também detalhando a carta com mais precisão para o delegado?
Exato, o delegado questionou ela porque teve algumas contradições no depoimento dela ali durante o interrogatório, no que diz respeito ao que ela havia escrito na carta. E quando o delegado questiona isso a ela, ela esclarece que a carta ela escreveu no momento que ela achou que ela iria falecer dentro da prisão, porque ela estaria com dengue, e ela estaria muito mal na prisão. E ela estava tentando achar um motivo que poderia ser compreensível do porquê da morte da Larissa. Até então, lembra-se, não tínhamos o laudo da Natália, tá? E essa seria uma única conclusão que ela poderia chegar, que a Natália poderia ter colocado um veneno dentro da cápsula, que essa poderia ser a única explicação óbvia, tá? Mas ela deixa bem claro que essa carta foi uma conclusão que ela teve da cabeça dela e não que isso seria a realidade que de fato aconteceu. Em relação à Natália, já que o senhor comentou, qual que foi o momento, né? Como que foram os últimos momentos da mãe com a filha? O que aconteceu? Porque a Elizabeth seria também a última pessoa a ter visto a Natália com vida. Exato. Ela alega que a Natália estava com dengue também, e isso realmente os familiares comprovam, ela estava aparentemente com dengue, e que ela teria no dia seguinte, ela iria participar de um mutirão de dengue na cidade de Pontal, que ela trabalhava na parte de vetores em Pontal. E ela então ela foi mais cedo para a casa da filha, para que pudesse cuidar dela, para que no dia seguinte ela fosse trabalhar. Ela narra para o delegado que durante a noite a filha tem aparentemente um engasgo, que ela se desloca até o quarto da filha, a filha fala, não, estou bem, fui tomar uma água e engasguei, ela volta para o quarto dela, e posteriormente, durante a madrugada, ela vai ver a filha e a filha já está ali desfalecendo, no começo da noite, na verdade, desfalecendo. Quando então ela liga para a filha e para o filho, pedindo para que eles vão até lá para socorrê-la, porque ela não estaria conseguindo acordar a filha Natália. Ela não perguntou, ela não respondeu por que ela não teria feito a ligação antes até dos filhos chegarem lá para prestar o socorro para a Natália? O delegado não questiona nesse ponto especificamente, mas ela esclareceu que ela, ao não ver a filha ali não se mexendo, ela não teve outra alternativa senão ligar para o filho, que é médico, para que o filho ajudasse e que fosse ali socorrer. E que ela acabou entrando em choque por não ver a filha respondendo e não teria passado na cabeça dela ali, como ela sabia que ela tinha pedido para que o filho fosse, que ela não conseguisse, não pensou em chamar uma emergência, porque na cabeça dela essa emergência já seria o próprio filho. Outros dois pontos, antes da gente passar para o estúdio, o Pasquim tem uma pergunta também. Outros dois pontos que foram abordados nesse depoimento seria a respeito da pesquisa de uma pensão, né, para a filha e também em relação aos jogos da Elizabeth, as dívidas, né? O que ela disse a respeito desses dois pontos? Tá, no que diz respeito aos jogos, tá? Ela alega assim que ela tinha o costume de comprar esses títulos de capitalização e também fazer jogos na Loteria Federal. Então, porém, ela nega algum vício em jogo e ela nega, inclusive, idas a supostos cassinos clandestinos, ela nega esse ponto, tá? No que diz respeito à pesquisa da bancária, existia uma previdência da Natália, onde ela era a única beneficiária, tá? E ela alega que a única pesquisa foi no sentido se ela iria receber alguma coisa e que ela recebeu aproximadamente R$3.000. Ela não recebeu nenhum valor, segundo o que ela narra, tá? Não teria recebido nenhum valor maior do que isso. Ela não estaria de olho nessa pensão. Diz que não, ela não tinha... Porque não seria uma pensão, seria uma indenização. E aí a gente vai agora para o estúdio, doutor. O Rafael Pasquim tem uma pergunta para a gente continuar essa nossa conversa, para entender um pouco a respeito deste depoimento que aconteceu nesta manhã, Pasquim. Você. Gustavo, eu gostaria que você perguntasse aí para o Dr. Bruno o seguinte: a nossa produção teve acesso ao depoimento da Evilene. A Evilene quem é? É a irmã da Elizabeth. Nesse depoimento, apesar do Dr. Bruno ter falado agora que a Elizabeth nega aí esse vício em jogos, a Evilene disse no depoimento que a Elizabeth a procurou e falou que queria vender parte da herança que ela tinha exatamente por causa de dívidas que a Elizabeth teria. Então ela procurou a irmã. Inclusive, no depoimento, a Evilene também falou que a Elizabeth convidou a irmã para tomar um chá. E num determinado momento desse depoimento, ela diz o quê? Ela diz que, abre aspas aí, graças a Deus que ela não foi, sugerindo que poderia até acontecer alguma coisa.
O que o doutor Bruno pode falar em relação a isso, a esse depoimento da irmã, então, da Elizabeth? Pasquim, ele aborda, doutor Bruno, a respeito do depoimento da irmã, da Edilene, de que teria dito que a Elizabeth estaria pensando em vender parte da herança, né, por um possível endividamento por causa de jogos, e que até diante de uma reunião, né, de um encontro que teria a irmã junto com a Elizabeth, esse encontro não teria acontecido, e aí a irmã diz, né, em depoimento divulgado, que ainda bem que não teria acontecido, né, como que, com qual informação, né, como que a Elizabeth se comportou a respeito dessa informação? Na verdade, inclusive, esse ponto foi questionado pelo próprio delegado. O doutor Fernando pergunta para ela sobre o depoimento da meia-irmã dela, que é a Eveline, porque no depoimento dessa meia-irmã, ela alega que a Elizabeth teria ligado para ela ou se encontrado com ela reside em São Paulo, e oferecido a parte dela da herança no que diz respeito à família da própria Elizabeth. E quando questionado isso pelo Dr. Fernando, ela disse que na verdade houve essa conversa, mas não foi uma conversa séria, foi em um contexto de brincadeira, no sentido, você não quer comprar minha parte? Fica à vontade. Então não foi um oferecimento da parte dela, mas sim um contexto de uma conversa informal e sem essa ideia de venda. Até essa questão dela ter dito que ainda bem que não aconteceu a reunião, por talvez ter informações, né, além das que nós temos, por exemplo, em relação a uma relação conturbada da Elizabeth com a própria família. Inclusive ela chegou a alegar que o ex-marido poderia ser a próxima vítima, né? Esses são pontos aí que foram levantados e o senhor questionou a cliente do senhor? Nesse interrogatório, não. Na verdade, quem teria que fazer esses questionamentos seria o delegado, tá? Realmente, essa irmã, inclusive, ela tem várias postagens das mídias aí, feito inúmeros comentários, mas tudo aquilo que não é comprovado, para nós, são falácias. Então, o trabalho da polícia é justamente fazer essa investigação, e a nós compete tão somente contra-argumentar, naquilo que tem possibilidade de a gente contra-argumentar, ou tentar esclarecer aquele ponto. Inclusive, para a gente terminar agora, doutor Bruno, foi questionada a Elizabeth a respeito até do cachorro, né, que existem informações de que ela teria testado o veneno no cachorro. Essa é uma outra hipótese que a defesa do filho dela traz, né, querendo descredibilizar a minha cliente, mas não há nada provado. Então, o cachorro dela realmente, o cachorro dela e da filha, tá? É um cachorro que realmente morreu alguns dias antes da Natália, e surgiu então uma história que ela poderia ter testado com o cachorro, depois acabou tendo matado a filha e posteriormente a nora, e que poderia o filho ser uma próxima vítima. Enfim, tudo isso são conversas de corredor, mas não há nada disso na investigação, nada disso demonstrado sequer com indícios. Doutor, esse inquérito deve ser concluído da Larissa, né, a partir da promotoria, do setor de homicídios, né, da Polícia Civil até o fim da próxima semana, fim desta semana, e aí o senhor já está trabalhando o pedido de prisão, liberdade, né, pela prisão aí da cliente do senhor, já que muito provavelmente a promotoria e a Polícia Civil devem pedir a prisão preventiva da Elizabeth? Isso, o Dr. Marco Túlio já antecipou ontem que ele vai denunciar tanto a mãe quanto o filho, né? E que ele vai fazer a representação pela prisão preventiva. Porque se ele assim não fizer, vencidos os 60 dias, obrigatoriamente eles precisam ser soltos, tá? E se a Justiça acatar essa representação do Ministério Público, então ela passa da prisão temporária para uma prisão preventiva, nós iremos recorrer dessa eventual decisão, porque a gente entende que a Elizabeth tem todos os direitos de responder à eventual acusação em liberdade. Tá? Ela preenche os requisitos para tanto. Ela não precisaria... Lembrando que no nosso país a prisão é uma exceção, não é a regra. Tá? Então ela poderia não estar em uma unidade prisional também por causa da saúde dela, tá? Mas ela poderia estar, por exemplo, numa prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, com medidas cautelares diversas de uma prisão. É isso que o senhor vai pedir. Exatamente. Muito obrigado, doutor Bruno. Advogado de defesa da Elizabeth Arrabassa, trouxe informações importantes a respeito do depoimento da Elizabeth, que esse depoimento aconteceu hoje, né, durante a manhã, de forma online. Ela que está presa lá na região de Mogi, Pasquim. Nós tivemos acesso ao depoimento da Eveline Arrabassa, irmã de Elizabeth, que falou que a idosa é viciada em jogo.
Eveline disse também que o relacionamento de Natália com a mãe e os outros irmãos era um relacionamento aí bem problemático. A gente falou sobre isso agora há pouco aqui com o advogado, com o Dr. Bruno, e agora a gente vai ver trechos desse depoimento. Vamos ver. Eu acho que tudo isso mesmo aconteceu por conta de herança, de dinheiro, né? Porque eu fiquei sabendo que ela tem dívidas, né, de jogo, perdeu muita coisa também por jogar, né? Uhum. Inclusive, ela falou para mim uma vez que ela devia para 2 mulheres aí do prédio dela dinheiro, né? Mas Chegou eu falei, a falar quantia? não falou. Ela só falou, eu tenho que pagar 2 amigas que me emprestaram aqui de jogo. Eu falei, nossa, você está jogando? Ela falou, às vezes eu jogo, não sei o quê, mas não entrou em detalhes. Mas as minhas irmãs já falaram, ela é viciada em cacheta, perdeu muita coisa já, né, que o ex-marido deixou para ela perdeu tudo em jogo. Uhum. Inclusive, uma vez eu conversei com a Natália também falou que a mãe dela sufocava ela demais, pedindo dinheiro, que uma vez ela teve que trocar um carro que ela tinha, um Passat branco, um Passat preto, e trocou por um Onix branco, de tanto que a mãe dela ficava falando na cabeça dela, sabe? E foi ela trocar o carro, a mãe dela já pegou a diferença em dinheiro. Então, às vezes, a Natália já chegou a conversar isso comigo, que ela tinha muito problema com a mãe, mas por dinheiro, sabe? Da mãe encher muita paciência dela, porque queria dinheiro. Inclusive, esses dias, eu entrei no Instagram da Natália, porque logo que a Natália morreu, eu até fiz contato com uma irmã minha, e falei, gente, o Instagram da Natália está ativo e estava online, era 2 da manhã. Foi um dia que eu acordei, fui ao banheiro, falei, tinha perdido o sono já. Aí eu vi que estava online o Instagram da Natália. Aí eu perguntei para uma irmã minha, ela falou, não, é a Beth que usa, né? E ali eu teria até como provar as conversas, mas aí eu vi que foram apagadas as conversas ali, onde a Natália falava assim, que ela estava triste, porque ela, às vezes a Viviane fazia festa, não chamava ela. Às vezes o Luiz fazia alguma coisa, não chamava a Natália. Ela falava assim para mim, tia, eu me sinto um patinho feio da família. Não fala assim não, né? Por quê? Ela falou, não sei, eu tenho gênio igual do meu pai, não sei o quê. E realmente, ela era mais parecida com o pai dela, né? E gostava de política, e aquela menina trabalhadeira, sabe? Uhum. Tivesse alguma coisa para fazer, ela já ia na frente. Ela trabalhou com a minha mãe na saúde também. Minha mãe falou que ela era a mesma coisa. Pegava o carro, já ia resolver as coisas que tinha, né? Então, ela se espelhava muito assim no pai dela, de querer entrar na política, né? Mas, assim, eu conversava com ela muito pouco. Às vezes que a gente conversava, ela me passou esses fatos, entendeu? E que na época ela falou que queria sair fora de morar com a mãe dela, porque era muito estresse, né? A mãe dela punha muito bico na vida dela, e que a mãe dela puxava muito o saco só do Luiz, fazia tudo pelo Luiz.